Então, o Museu Nacional ele pegou fogo, foi destruído tudo o que tinha dentro dele. O museu parece que estava nas mãos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a instituição ela estava tendo uma quantidade de recursos recebido pelo governo federal crescente a cada ano, de ter diferenças nos últimos anos de um orçamento de 1,5 bilhão a ponto de chegar a uns 3 bilhões, só que ainda assim os caras não deram conta de cuidar da porcaria do museu. Então assim, ó, no meio disso tudo, um monte de político quis puxar essa bandeirinha pra si. Todo mundo quis ser viúva da porra do museu. Teve político que falou que não, a culpa disso daí é o teto dos gastos. Como é que a culpa disso é o teto dos gastos se a própria federal estava tendo um aumento crescente da quantidade de recursos que recebia do governo federal? E daí teve mais gente que falou, não, mas é porque precisa de mais recursos para as universidades e bababá. Aquele pessoal de sempre, sabe? Manuela Dávila, esse bando de ignorante. Agora, vamos falar do seguinte, vamos falar realmente do maior culpado disso, que é realmente um câncer que surgiu no Brasil desde o primeiro mandato do Lula, lá no começo do ano 2000, tá? A questão disso daí é o seguinte, eu assisti um vídeo do Ideias Radicais no qual ele demonstra ali que o orçamento da federal só aumentou. Eu acho que o pessoal do MBL também já divulgou informações sobre os responsáveis pela administração do museu. É um monte de gente do PCO, do PCdoB, do PSTU, do PSOL, só comunista, tá? E a outra questão é a seguinte, o cara do Ideias Radicais, ele falou que só o gasto com folha de pagamento da Federal do Rio de Janeiro é de 95% do orçamento total. Então tu imagina o seguinte, tu imagina uma instituição que recebe 3 bilhões de orçamento anual para torrar e 95% disso vai com folha de pagamento. Me diz se tu consegue imaginar uma empresa privada funcionando desse jeito. Aliás, na cidade onde eu resido, tem uma outra instituição pública que já está fazendo greve pela segunda vez esse ano. E quando tu vai pesquisar a respeito, tu vê que realmente, anualmente, os caras estão, toda vez que fazem greve, conseguem um aumento acima do aumento da inflação. E o orçamento deles também, o orçamento com folha de pagamento, é de 90% para cima. Então, quando o Olavo de Carvalho fala que o funcionário público ele acha que é uma elite e que ele tem que ser tratado com colherzinha de chá, como se fosse um herói da nação, um nobre, especialmente quando for um funcionário público de esfera federal, ele não está errado, tá? Eu acompanhei já desde ali da década de 80, década de 80 e 90, funcionário público não era só classe alta. Tinha gente classe média, tinha gente classe baixa, tinha várias áreas em que o funcionário público ele ganhava menos do que iniciativa privada. Eu lembro que teve uma época que funcionário de banco público ganhava menos que a iniciativa privada. Depois que o Lula chegou no poder, ele começou com essas políticas absurdas de aumento salarial. Eu lembro que teve uma época por volta de 2005, 2006, que só ali da esfera federal, ali do Distrito Federal, teve uns aumentos que chegaram a 40%, 50% em um ano. Imagina isso. Agora tu imagina 4 mandatos aí de governo do PT sendo só feito esse tipo de aumento. Olha a mudança cultural que ocorreu no Brasil. Eu mesmo teve uma época que eu estava numa empresa que uma funcionária que tinha um salário maior que o meu pediu demissão e falou que ela pediu demissão porque a mãe dela achava que ela estava ganhando pouco e ela tinha que fazer um concurso. Então isso é que virou o funcionalismo público no Brasil, tá? É gente de família que tem grana, que tem quem consiga manter eles, e daí eles ficam em casa estudando para um concurso, para fazer um cursinho, para ficar mamando a teta do Estado. Agora voltando, no que isso tem a ver com a Federal do Rio de Janeiro, tá? Se isso é o que acontece na Federal do Rio de Janeiro, é o que deve acontecer em tudo quanto é federal do Brasil, e até mesmo em universidades estaduais. A gente sabe como é que funciona a eleição para reitor, tá? E assim, não é só professor que vota na eleição para reitor, que seria o mais correto. Só que não, todos os funcionários da federal,
Da tiazinha do café, o pessoal da limpeza, para até o tiozinho do balcão de informações que dirige um carro 3.0 de 50 mil reais para ficar num balcão de informações, todos eles votam para reitor. E isso mostra o que está acontecendo nessas universidades federais. O governo joga mais dinheiro lá. Quando tem eleição, o pessoal vota no reitor, que vai dar o reajuste maior para eles. No reitor que vai aumentar concurso. No reitor, muitas vezes, que vai reduzir a jornada de trabalho deles sem redução do salário. Então é isso que acontece dentro dessas instituições. E é isso que deve ter acontecido dentro dessas instituições desde o ano 2000. É uma raça que serve pra sugar, cara. É um bando de gafanhoto. E esse desastre aí do museu foi bom porque ele mostrou uma outra consequência disso. Não é só o fato de assim, olha, esse pessoal tá virando funcionário público só para sugar, tá? E eles estão abocanhando a maior parte do orçamento da instituição e votando num representante deles mesmos para fazer reajustes maiores ainda para eles mesmos, abocanhando a maior fatia do orçamento da instituição. Não, eles estão sucateando fisicamente a instituição. Eles estão sucateando a manutenção dos prédios e tudo mais. Eu mesmo frequentei uma federal e eu consigo ver assim, numa diferença de 10 anos, o estado de conservação da universidade. O negócio virou um sucateamento. E assim, ó, tem outra coisa também dentro do setor público, que eu acho que quem não está dentro não conhece, que é o seguinte, eles têm uma política de nivelamento salarial com base na formação. Então, muitas vezes tem gente nessas instituições que faz um mestrado, faz um doutorado, não porque tem interesse de fazer um mestrado ou fazer um doutorado. Eles simplesmente fazem porque, se eles fizerem, eles vão receber aumentos, e são aumentos assim acima de 30%. Tem um conhecido que uma vez ele falou assim, não, eu estou fazendo logo o meu mestrado porque eu perdi de ganhar dinheiro, eu devia ter feito ele há muitos anos atrás. É assim que esses caras lidam com a coisa pública, tá? E esse conhecido é de família que tem dinheiro, família de funcionário público também. Os pais deles têm uma casa que vale mais de R$1 milhão, isso há anos atrás. É assim que funciona o negócio. E agora voltando um pouco pro exemplo do museu, tem uma questão assim, ó. Lógico que com um monte de administrador comunista que tinha lá dentro, os caras não queriam que houvesse uma parceria pública-privada. Mesmo porque é o seguinte, ó, se tu coloca uma empresa privada para administrar o negócio, eles vão pegar um monte de funcionário terceirizado, funcionário de iniciativa privada para cuidar do negócio. E se de repente essa empresa da iniciativa privada cuidar melhor do negócio e conseguir cuidar do negócio com um orçamento menor, o que tu acha que vai acontecer com os funcionários públicos que estavam lá no cabide? Vão tudo pra forca, tá ligado? Vão ser tudo cortado. Então não é só aquela questão ideológica. Não, porque o negócio tem que ser 100% público, gratuito e de qualidade. Gratuito meus ovos, tá entendendo? Só que assim, eles não querem que tenha uma parceria privada, porque daí vai ficar mais claro o quanto os caras estão sugando, tá? E o pior de tudo foi isso. O pior é que destruíram a porra do museu. Por que não? Porque tem que ter o reajuste salarial pra gente. Entendeu? Não importa se está precisando de equipamento e tudo mais. Se faltar equipamento, a gente faz uma greve. Mas a gente já fez uma greve esse ano. Não, mas a gente faz mais de uma. E ano de eleição é melhor ainda. Vamos fazer mais greve ainda. Cara, e assim, eu gosto de pegar essas estatísticas lá do começo, lá dos mandatos do Lula, porque ali é que demonstra mais claramente os aumentos absurdos. E assim, ele era supostamente o governante de esquerda, entendeu? O governante do povo. Só que daí ele mesmo chega lá e sanciona os negócios e a festa continua até hoje. E a gente vê o quanto tem isso de diferença na carga tributária do país. Mas assim, cara, de forma resumida, assim, é um bando de gafanhoto, é um câncer crescente no governo, no país. Nenhum governante faz algo a respeito. O negócio virou uma cara de pau, porque já faz anos que a gente fala Brasil é o país dos concurseiros, e a gente que tem grana, que podia estar abrindo empresa, empreendendo. Não, vamos fazer concurso, porque vai ganhar mais dinheiro. Só que assim, o pior de tudo é isso, cara. O pior é que a gente vê que
Os caras não estão só sugando. Os caras não são só levantando um dedo médio para a população toda vez quando eles fazem greve. Os caras estão destruindo a instituição pública, estão destruindo o patrimônio público com esse comportamento deles. Tipo, isso sinceramente é uma coisa que é de matar, tá? E é por isso que assim, quando eu fiz o... Eu tava em dúvida a respeito de Bolsonaro ou Amoedo. Só que quando eu fiz o vídeo dele, foi logo quando eu passei 2 dias pensando a respeito desse negócio do museu, e daí foi que eu me toquei, cara. Não importa assim, a gente tem a questão armamentista. Beleza, o Novo também é a favor do armamento. Questão das drogas, tanto o Amoedo quanto o Bolsonaro são contra legalizar. Questão de aborto, os dois são contra legalizar, entendeu? Tipo, não tem muita diferença, só que assim, só esse comprometimento do Amoedo de querer reduzir gasto da esfera pública, querer ter mais parceria público-privado, querer ter mais privatização, cara, isso é uma coisa que é extremamente necessária nessa porcaria desse país em que tu tem a pessoa na iniciativa privada sendo tratado que nem um camponês, e daí tu tem o cara da esfera pública querendo se comportar como se tivesse um título de nobreza. Sinceramente, isso tem que acabar.